Paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e nós estamos aqui de volta para darmos continuidade aos comentários das lições bíblicas editoras CPAD. Nós estamos estudando nesse momento as lições bíblicas da classe de juvenis, que tem a temática do trimestre Avivamento para a Juventude. Essa é a nossa temática maior. Nós estamos estudando durante todo esse trimestre sobre a história dos avivamentos e como os avivamentos impactam a nossa vida e a vida da igreja. E como são bênção para o mundo, porque quando vem um avivamento, Deus alcança as pessoas pela pregação do Evangelho, impulsionados pelo poder de Deus. E hoje nós estamos na lição de número 10. A lição de número 10 nos traz por título Avivamento e a Vida de Santidade. Nós vamos estudar esses dois pontos dentro dessa temática sobre a questão da santidade dentro do aspecto do avivamento. O benefício do avivamento para a vida daqueles que vivem em santidade e de como isso é necessário para a vida da igreja. Há um certo autor que escreveu uma obra dizendo que a santificação é o maior desafio da nossa geração de evangélicos. E quando a gente lê uma lição como essa, a gente realmente é obrigado a concordar com o que ele está falando, porque a necessidade da santificação é grande para a vida da igreja, tão necessária e exigida por Deus. Continuando aqui a nossa lição, nós temos como versículo da lição Hebreus capítulo 12 e versículo 14, que é tão conhecido, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que o Espírito de Deus é o Espírito de paz e o Espírito de santificação. Santificação necessária para que possamos nos encontrar com o nosso Senhor, que é santo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 8. É um texto que Paulo vai falar sobre a santificação da igreja de Tessalônica. Continuando aqui, a nossa lição, elas têm três tópicos. O primeiro tópico é a vida de santidade discerne o mundanismo. Então ele diz que quando há santidade na vida, há discernimento do que é relativo ao mundo, do que é mundanismo, das coisas do mundo. O tópico 2 diz um chamado para ser santo. De fato, quando Deus nos chama à salvação, Ele também nos chama à santificação. Não existe um divórcio entre essas duas chamadas. Uma chamada pressupõe a outra. A chamada para a salvação pressupõe a chamada para a santificação, uma vez que Ele é santo. Nós já vamos ver isso na lição. O terceiro tópico é o compromisso para viver uma vida santa no mundo. Então veja a expressão que o nosso comentarista usa aqui, né? O compromisso para viver uma vida santa no mundo. A ideia aqui não é que pertencemos ao mundo, mas que nós estamos no mundo e precisamos viver de forma santa para agradar o Senhor. Por isso convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Avivamento e uma vida de santidade. Essa é a nossa temática de hoje. E olhando para esse assunto, nós podemos entender duas coisas aqui. Primeiro é a distinção que é necessário fazer entre santidade e santificação. Veja, a meu ver, eu penso que a nossa leitura, ou melhor dizendo, o nosso assunto aqui deveria ser avivamento e a vida de santificação. Mas a gente preferiu colocar a vida de santidade. Teologicamente, essas duas palavras, elas têm distinção, ainda que popularmente elas são entendidas como a mesma coisa. Mas eu vou lhe mostrar como tem uma certa distinção teológica e bíblica. Santidade, ela é um estado absoluto, que só Deus tem. Santidade. Não existe menos santidade, mais santidade. Santidade é um estado absoluto que somente pertence a Deus. Deus é santo. Agora, santificação é o processo no qual nós entramos no momento em que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir desse momento, nós entramos no processo de santificação. E aí, a julgar pela dedicação de cada crente, cada um está num estágio da santificação. Eu gosto de ilustrar a santificação
usando a figura de uma construção de uma casa. Desde o momento em que se adquire o terreno, muitas vezes muito cheio de lixo, muito cheio de entulho que é necessário limpar, é necessário preparar o terreno, adquirir, obviamente, e preparar para a construção da casa. Depois é necessário lançar os fundamentos, fazer o baldame, o alicerce, depois levantar a parede, depois rebocar, colocar telhado, pintar, e assim vai. Então, a figura da casa em construção, a meu ver, é uma das melhores figuras para falar do processo de santificação. Porque no processo de santificação, alguns ainda estão lá na fundação, outros já têm paredes levantadas, outros a casa já está coberta, outros já está rebocado e outros já está até pintado. Então veja que há estágios, e esse estágio de santificação é de acordo com a nossa dedicação e entrega a Deus. Agora, uma coisa importante, nós, enquanto vivermos neste mundo, nós jamais chegaremos ao estado de santidade ou santificação plena. A santificação plena, ela só vai se dar na ressurreição dos mortos. A santificação plena na ressurreição dos mortos é chamada de glorificação, quando nós recebemos novos corpos glorificados, no qual o pecado não tem mais nenhum efeito. Enquanto neste mundo nós estamos em processo de santificação. Agora é interessante que a santificação em nossa vida, ela é mais ou menos como que andar de bicicleta, outra ilustração que eu vou fazer. Porque andar de bicicleta é mais ou menos assim, se você parar de pedalar, o que acontece? Você cai. Então você precisa continuar sempre pedalando para continuar sempre em equilíbrio e não cair. A santificação é mais ou menos assim. Eu sei que nós não vamos alcançar a santificação plena nesta vida, mas eu preciso continuar na minha vida avançando para lá, ainda tendo consciência de que eu não vou alcançar a plenitude nesta vida. Porque se eu parar de avançar no sentido do alvo da santificação, provavelmente eu vou retroceder e provavelmente vou trazer prejuízo à minha vida espiritual. Então, santificação é uma coisa que a gente nunca deve descansar, nunca deve parar, é sempre avançando no nosso processo de santificação. Até porque as lutas e as tentações nós enfrentamos todo dia. Por isso que é necessário nós tomarmos cuidado com tudo isso e levarmos a sério o processo de santificação em nossa vida. Outra coisa que precisa ser dito sobre santificação, que não é eu que me santifico, ainda que a linguagem bíblica parece querer dizer isso. Na verdade, quem nos santifica é Deus. Agora, a busca da santificação é nossa. Então, nós buscamos e Deus nos santifica pela ação do seu Espírito Santo. Amém? Então, entendida essa distinção entre santificação e santidade, nós vamos prosseguir aqui na nossa leitura da lição. Veja, o nosso comentarista aqui, ele diz que Deus foi gracioso conosco aqui na síntese da lição e que por causa da graça de Deus para conosco, nós temos que responder a essa graça. E uma vez que Deus foi gracioso conosco, então nós respondemos positivamente à graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Ou seja, é a atitude de Deus para comigo que eu não mereço. Quer dizer, Deus faz algo por nós que nós não merecemos. Isso é graça. E dentro dessa graça, ou dessa ação graciosa de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o agente da graça, opera em nós, nos conclamando a uma resposta a Deus. Uma vez que Deus me salvou, a minha resposta a Deus é eu me separar, eu me santificar para Ele. Ainda que eu disse a vocês que não somos nós que nos santificamos necessariamente, mas Deus que assim faz mediante a nossa resposta, a nossa busca a Ele e a nossa resposta ao seu chamado à vida de comunhão. Veja, uma coisa que nós precisamos entender, e aqui a nossa introdução foi muito feliz quando o nosso comentarista colocou assim, nesta lição, ele diz, nesta lição, ele diz que nós perceberemos o efeito genuíno do avivamento ao processo de santificação do crente. Então, ele diz assim,
correlacionaremos os efeitos do genuíno avivamento ao processo de santificação do crente. O que ele está dizendo é que há um atrelamento entre o avivamento e o processo de santificação na vida do crente. Veja que aqui o termo ele usou corretamente, a meu ver. Então, ele diz que não há avivamento sem santificação, porque se o avivamento é o enchimento do poder de Deus, é a presença de Deus na vida, é a ação do Espírito Santo sobre a vida do crente, então pressupõe que esse crente tem que estar santificado para que o Espírito possa agir. Entende? Então, ele continua dizendo assim: a doutrina da santificação está revelada na Escritura Sagrada, onde, por sua vez, o Deus Santo se relaciona com seus filhos, separando-os para fazer a sua vontade, isto é, chamando a ser santo. E aí entra em questão o nosso versículo da lição, que diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Veja, irmão, por que a necessidade dessa santificação? Por uma questão muito simples. Porque se o avivamento nos aproxima de Deus e nos leva a ter comunhão com Deus, é necessário que, para se aproximar de um Deus santo, haja santificação. Porque sem a santificação não há como se aproximar de Deus. Veja que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, uma das coisas que o Senhor disse a eles é que eles deveriam ser santos como Ele é santo, para que eles fossem considerados povo dele, ou seja, povo santo. Isso está, por exemplo, em Levítico capítulo 11. Ainda que Levítico capítulo 11 é um capítulo que trata da questão das leis alimentares, mas aquilo que é dito ali diz respeito a toda a vida do povo de Deus, né? E o versículo 44 do capítulo 11 de Levítico diz assim: não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criatura, nem por elas vos contaminareis, para não seres imundos. Desculpa, o 43, agora o 44. Eu sou o Senhor vosso Deus. E ele continua: portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Veja, quem consagra é vocês, e eu vou santificá-los, porque eu sou santo. Então, a exigência é porque Ele é santo, e para se relacionar com Ele, a necessidade de santificação na vida. Veja que essa palavra também é repetida por Pedro no Novo Testamento, lá na sua epístola. Pedro repete esse texto aqui, mostrando que aquilo que Deus exigiu para o povo de Israel no passado é a mesma coisa que Ele exige para nós. Veja que Deus não diz assim: se vocês quiserem ser santos. Isso não é uma opção. Isso é o imperativo de Deus, isso é uma exigência de Deus para sermos considerados seu povo, seu servo. A exigência é que nós sejamos como Ele nesse sentido, ou seja, ser santo. Obviamente que não seremos no nível da divindade, mas seremos no nível daquele que Ele exige para os seus servos. Deus não vai exigir de nós uma coisa que não pode ser alcançado por nós. Deus não fará isso. Se Ele exige de nós santificação, é porque nós podemos buscar essa santificação diante dEle, até porque é Ele que nos santifica. Então Ele está apenas dizendo para nós buscarmos que Ele fará a obra. E Ele faz essa obra através do Espírito Santo em nossa vida, através da palavra de Deus. Então Deus vai nos santificando para uma vida de comunhão com Ele. Amém? Então, prosseguindo aqui em nossa lição, entrando basicamente no tópico primeiro, que diz: uma vida santificada discerne o mundanismo. Eu já falei aos irmãos na lição passada que mundanismo não é só, muitas vezes, como nós entendemos de maneira muito restrita, a questão, por exemplo, de usos e costumes, de vestimenta. Não, isso é uma visão muito pequena do que é mundanismo. Mundanismo é tudo aquilo que é próprio do mundo, tudo aquilo que diz respeito ao mundo, tudo aquilo que é para o mundo e não para a igreja. Então, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, que está no mundo, é mundanismo. E por causa disso, não pode ser trazido para dentro da igreja. E às vezes a gente ouve pregações por aí dizendo mais ou menos assim, que o mundo entrou na igreja. Não sei se os irmãos já ouviram esse tipo de pregação. Não deixa de ter um fundo de verdade, mas existe um outro ponto
que eu acho que a gente precisa trazer à tona. Veja, mundanismo são coisas próprias do mundo, eles não têm braço nem perna. Para que eles adentrem a igreja, então alguém tem que trazer eles para dentro da igreja. Eles não entram sozinhos na igreja. Você já parou para refletir isso? Mundanismo não entra na igreja sozinho. Alguém tem que trazer ele para dentro da igreja. E esse talvez seja o ponto. Talvez alguém esteja trazendo o mundanismo para a igreja sem perceber que está trazendo ele para dentro da igreja. E aí, nesse sentido, é aqui que entra a questão da santificação dentro do contexto do avivamento. Porque essa santificação, essa separação para Deus, fará com que o Espírito de Deus nos alerte acerca daquilo que está sendo trazido para dentro da igreja e possa nos dar discernimento daquilo. E nós possamos, de alguma forma, frear essa invasão do mundanismo na igreja, para que a igreja continue sendo pura e imaculada, como diz o apóstolo Paulo em suas cartas, e como o próprio Jesus fala da sua noiva, né? Veja, o nosso primeiro tópico aqui, ou o nosso primeiro subtópico do tópico 1, uma vida santificada discerne o mundanismo, ele trata aqui da tensão entre igreja e mundo, que na verdade é o enfrentamento, né, ao mundo que a igreja faz para que ele não tenha lugar no seio da igreja. Veja, e o nosso comentarista, ele começa dizendo assim: a história da igreja é marcada por uma tensão entre valores do evangelho e valores do mundo. Veja, o evangelho tem os seus princípios e valores, o mundo tem o seu. Uma coisa não se mistura com a outra. Apesar de que há pessoas, há crentes que acham que pode haver alguma convivência pacífica. Na verdade, não pode haver e não há nenhuma convivência pacífica. Paulo foi muito categórico na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, quando ele diz que comunhão há entre a luz e as trevas, entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, entre o Senhor, ou seja, Cristo e Belial. Então veja que Paulo descarta qualquer possibilidade de fazer um apadrinhamento, Paulo descarta isso. A Bíblia descarta isso. Por isso, por causa dos nossos valores, que são contrários aos valores do mundo, sempre nós vamos viver nesse embate no mundo. Qual é o embate? De não permitir que o mundo venha nos contaminar, ou venha contaminar a igreja de Cristo e particularmente a nossa vida. Porque para contaminar a igreja de Cristo, ele precisa contaminar a minha vida, porque eu sou igreja. Quer dizer, somos nós crentes que somos contaminados para que a igreja seja contaminada. Do contrário, não há como. Então, quando eu combato o mundanismo na minha vida, eu estou combatendo o mundanismo que tenta adentrar a igreja. Eu já disse que o mundanismo não entra na igreja. Alguém tem que levá-lo lá para dentro. Tudo bem? Então vamos pensar assim. Aí ele continua dizendo assim: na perspectiva mundana, a igreja tinha tudo para dar errado. Na perspectiva mundana. Ora, o Senhor Jesus, no lugar de chamar generais, filósofos, homens de ciência, sacerdotes, né, preferiu convocar 12 homens simples, oriundos da desacreditada província da Galileia. Bem verdade que quem morava na Judéia discriminava quem morava na Galileia, porque dizia que como a Galileia estava mais envolvida com povos e próximos a povos gregos, né, que falavam gregos e povos pagãos, então eles diziam que o pessoal da Galileia era como se dissesse assim: não é bem crente, né? Não é bem judeu. Então havia essa discriminação com os povos da Galileia. Eu acho que foi por isso que Jesus começou o seu ministério na Galileia, para quebrar muitas vezes essa discriminação. Veja que Jesus quebrou N paradigmas. Um deles, por exemplo, foi a sua conversa com a mulher samaritana. Quebrou o paradigma que havia naquela época na mentalidade e no coração dos judeus. Continuando, ele disse que essas pessoas contrariaram a expectativa dentro de uma visão humana. Veja, o que ele está mostrando é o seguinte: que o fato de Jesus começar com 12 homens simples, que não eram pessoas instruídas naquela época, assim falando, com exceção talvez de Mateus e talvez Judas, mas quem era pescador era pessoa considerada iletrada, né? Ainda que não fosse necessariamente analfabeto, assim, mas eram pessoas que não conheciam a lei profundamente, eram pessoas que não conheciam as coisas, eram pescadores. Pescador é pescador, você já sabe.
vista humano, Jesus está começando com as pessoas erradas. Porque se Jesus quer alcançar o mundo, então ele deveria começar com pessoas intelectuais, com pessoas conhecedoras, com cientistas, com pensadores. Jesus começa com homens simples. Mas porque a questão do alcance do mundo não se daria pela sabedoria humana, como Paulo disse quando ele escreve no seu primeiro capítulo da carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios. Lá ele está dizendo que não foram muitos sábios e entendidos segundo o mundo que foram chamados. Porque o ponto da evangelização não se daria pela força ou capacidade humana, mas pela ação poderosa de Deus através do seu Espírito. Então, mesmo sendo eles homens simples, mas quando o Espírito viesse sobre eles seriam capazes de levar à frente a mensagem do Evangelho e alcançar o mundo, como de fato se deu. Por isso que Jesus disse a eles: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A ideia é: não saiam de Jerusalém sem poder, porque vocês não dão conta de cumprir a missão. Mas quando o poder vier, vai capacitá-los para cumprir a missão. Então esse era o ponto de Jesus e os discípulos entenderam. Outro subtópico aqui, que é o subtópico 2, a tensão interna na igreja. Veja, há momentos em que a igreja é atacada de fora para dentro, mas há situações em que ela é atacada a partir do seu próprio seio, de dentro, e esse é o perigo maior. Você sabia que o maior inimigo da igreja primitiva não foi a perseguição, quer dos judeus, quer do Império Romano? O maior inimigo do que o cristianismo enfrentou, ele enfrentou no segundo século, que é um movimento chamado gnosticismo, que era um movimento que surgiu dentro da igreja, que era uma mistura de cristianismo, filosofia grega e religiões chamadas religiões de mistério. Esses gnósticos diziam ter um conhecimento espiritual e profundo maiores do que os cristãos. E isso foi muito difícil o cristianismo vencer. Graças a Deus, que Deus levantou homens chamados apologistas, entre eles Irineu de Leão, Justino Mártir, que eles combateram esse movimento dentro da igreja, e eu posso dizer que eles foram felizes, porque esse movimento não chegou até nós. Quer dizer, há crentes hoje que nem sabem o que significa a palavra gnosticismo, e isso é bom. Você sabe por quê? Porque isso mostra que esse movimento não chegou até nós. Significa que os primeiros apologistas, os primeiros homens que defenderam a doutrina cristã, venceram, e esse movimento não chegou até nós, Graças a Deus por isso. Apesar de que agora a gente tem visto um certo ressurgimento do gnosticismo devido a uns achados chamados achados gnósticos. E entre esses achados gnósticos está lá Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Atos de Paulo e Tesla, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Paulo. Quer dizer, esses escritos gnósticos, hoje como foram achados e hoje são conhecidos, está trazendo à tona novamente o pensamento gnóstico. Mas os nossos apologistas fizeram um trabalho muito bom. Veja aqui o que diz o nosso comentarista. Ele diz que enquanto o mundanismo ataca de fora para dentro, as heresias, e entre elas a principal dela foi esse gnosticismo, atacou a igreja a partir do seu meio. E aí começou a corroer a saúde espiritual da igreja. A saúde espiritual da igreja começou a ser ameaçada porque as doutrinas começaram a ser pervertidas. Veja como é importante o apego à palavra de Deus. E aí, nosso comentarista diz assim: a igreja teve que lidar também com a corrupção, com a associação espúria, o apego ao poder, o abuso de autoridade, a violência, a aquisição corroborada pelo clero, tudo mais. O que é que ele está mostrando? Outra coisa que a igreja enfrentou seriamente: quando a igreja se tornou a religião oficial do império, muita gente entrou para a igreja sem ser convertido. E aí, como os clérigos na época começaram a receber benefícios do Estado, eles começaram a se entregar à corrupção do mundo. Isso foi uma coisa extremamente prejudicial para a igreja. É por isso, irmãos, que eu tenho insistido aqui. Esse casamento igreja-estado, a história mostra que a igreja
igreja só perdeu. Essa ideia de que parece que nós vamos ganhar alguma coisa, isso é uma ilusão, isso é uma ilusão. Logo, logo você vai perceber o prejuízo para a igreja. Não deu, não. Veja que aqui a igreja ainda está no seu início, mas se uniu com o Estado, pronto, começa a degeneração. O nosso comentarista continua dizendo que nesse contexto, homens cheios de sabedoria do Espírito se levantaram para combater todas as formas de mundanismo. E aí, depois de falar da tensão que nós temos entre igrejas e mundo, que é o embate, o enfrentamento, né, e a tensão interna, que é aquilo que começa a corroer a igreja a partir de dentro, nós temos as tensões contemporâneas, que tem a ver com os desafios contemporâneos hoje nosso como igreja. E aí ele continua colocando aqui, por exemplo, o materialismo, o humanismo, os poderes temporais, ou seja, os poderes políticos e sociais temporais. E aí ele cita entre eles, que a meu ver é o principal, um dos principais, que é o comunismo, que é aquele que ainda existe hoje, né? Porque nazismo e fascismo são coisas mais assim, apagadas assim, né? Apesar de que hoje se tem usado muito no Brasil essa palavra fascismo, mas muita gente que usa essa palavra nem sabe o significado dela e nem consegue, é simplesmente de tentar chamar o outro de fascista sem saber o seu significado de fato, né? É mais uma pecha do que propriamente a consciência do que aquilo significa. Mas hoje os desafios do nosso tempo, eles têm a ver com ideologias e visões do mundo. Materialismo, humanismo. O que é o materialismo? É a ideia de que não existe o espiritual, o que existe é matéria e pronto, o mundo que a gente existe, que a gente vive, e aqui, quando morre tudo, se acaba, né? O humanismo é aquela ideia de colocar o homem no centro das coisas. E os poderes temporais têm a ver com as questões políticas e sociais que a gente deve ter muito cuidado. Entender, não ser ignorante, sim, mas ter muito cuidado para sabermos o que cabe e o que não cabe a nós. Então, hoje em dia, nós enfrentamos essas ideologias e visões do mundo, de mundo. Por quê? Materialismo, humanismo, comunismo são visões do mundo. Só que a Bíblia também nos apresenta uma visão do mundo. É aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Cosmo significa mundo, visão, cosmovisão de mundo. Só que a Bíblia nos ensina a enxergar o mundo pelos óculos, pelas lentes das Escrituras Sagradas. E essa forma de enxergar o mundo pelas lentes das Escrituras Sagradas é chamado de cosmovisão cristã, porque é a maneira cristã como eu enxergo o mundo. Eu não enxergo o mundo pelo materialismo, eu não enxergo o mundo pelo humanismo, eu não enxergo o mundo pelo humanismo. Eu enxergo o mundo com as lentes das Escrituras. Isso é cosmovisão cristã. E esse embate de cosmovisão cristã nós temos sofrido hoje em dia, principalmente vindo dos meios de educação. E aí os nossos adolescentes, que são nossos alunos, estão nessa guerra, estão nesse campo de batalha. É por isso que é necessário, irmãos, nós pararmos de cantar mais com os adolescentes, muito ensaio, começar a ensinar para eles as coisas de Deus, a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai parar com o seu trabalho, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nossos filhos, nossos adolescentes precisam ser ensinados na palavra de Deus, para que quando chega no momento do embate lá fora, eles consigam resistir, porque senão eles não vão resistir. Só cantar na igreja, muitas vezes, como a gente vê, isso não fortalece ninguém. Isso não fortalece, porque quando ele vai para a escola, quando ele se vê no mundo, muitas vezes ele não sabe o que fazer, ele não sabe nem como entender o que está acontecendo, porque nós não preparamos eles para esse embate no mundo, porque nós estamos no mundo, ainda que não pertencemos ao mundo. Amém? Então, continuando aqui, nós entramos agora no tópico 2. O tópico 2 diz um chamado para sermos santos. Veja, um chamado para ser santo. Então, por que éramos pecadores? Então aqui, o nosso comentarista ele vai começar falando da necessidade da santificação, porque perdemos esse privilégio que tínhamos diante de Deus, né? Por causa do pecado que entrou no mundo,
esse pecado através de Adão causou rupturas em 4 níveis da existência do homem. Primeiro, no seu aspecto espiritual, quebrou a sua comunhão com Deus, fez o homem ficar afastado de Deus. Então o relacionamento com Deus foi quebrado. Foi quebrado o relacionamento com a natureza, que a partir do pecado é que a natureza vai começar a dar espinhos e abrolhos, e haverá uma maldição sobre a terra. O Senhor disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Então houve uma ruptura do homem com a natureza. Adão vivia em perfeita harmonia com a natureza, não era? Mas o pecado fez romper essa harmonia. Houve uma ruptura com o seu semelhante, e isso é visto quando o Senhor questiona Adão e pergunta onde ele está e por que ele está escondido. O que foi que Adão disse? A mulher que tu me deste. Toda a relação humana foi quebrada ali. Quer dizer, aquela alegria que antes Adão havia sentido quando viu Eva, disse: essa é ossos dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Você percebe que no pecado essa relação com o próximo foi quebrada. Terceiro nível. Quarto nível, a relação consigo mesmo. Adão teve medo de Deus, coisa que nunca ele havia sentido. Então o pecado afetou o homem na sua relação com Deus, na sua relação com a existência, com a natureza, com o mundo, na sua relação com o seu semelhante e em relação a si mesmo. O medo é uma das maiores provas do desencontro do homem consigo mesmo. Amém, meus queridos? Então, entendendo isso, meus irmãos, é que nós passamos a perceber que esse pecado que entrou no mundo afetou o homem em todos os seus aspectos. O nosso comentarista tem um parágrafo que ele traz assim: ó, o pecado não é só culpa, ou seja, não é só culpa de Adão, ou a culpa que está sobre nós, mas também um poder que escraviza. Por isso, segundo Thomas A. Noble, a salvação não é apenas perdão, mas libertação. Libertação de quê? Desse poder, dessa força, que nós chamamos, que a Bíblia chama de carne, né? A Bíblia chama de carne. Paulo usa uma expressão específica que ele chama de corpo do pecado. Em outras partes ele chama de natureza pecaminosa. Tudo são expressões para mostrar a força e o poder do pecado em nós. Esse pecado ele foi herdado de Adão e Eva. Por quê? Porque todos os homens são descendentes de Adão e Eva. E como descenderam depois da queda, todos passaram a trazer consigo a semente do pecado, assim como aconteceu com Adão quando ele pecou. A sua natureza passou a ser inclinada ao mal. Por isso que a natureza humana ela é inclinada ao mal. E aí só a ação poderosa de Deus para nos libertar dessa força do pecado. Veja, a nossa salvação ela é vista em 3 tempos. A salvação do homem, a nossa salvação. Ela é vista, por exemplo, olhando para o passado, quando nós fomos salvos da pena do pecado, porque o juízo do pecado é a morte. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado não nos domina mais. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, perceba, no passado, justificação, fomos salvos da pena ou da condenação do pecado. No futuro, ou no presente, santificação, que é o assunto da nossa lição. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Uma vida santificada não é escravizada pelo pecado. E no futuro, na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado que ainda está em nós, mas que será arrancado no momento da glorificação. Então, fomos salvos da pena do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e no futuro seremos salvos da presença do pecado. Continuando aqui o nosso ponto, o nosso comentarista continua dizendo aqui que salvos por isso, chamados à santidade. Uma vez salvo, pressupõe santificação. Eu já disse que a santificação começa no momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nesse momento, começa o nosso processo de santificação. O tópico 3 da nossa lição, queridos,
vem dizer assim: compromisso para viver uma vida santa no mundo. E aí ele traz aqui dois tópicos ou dois subtópicos pequenos. Um convite para a santidade. Veja, apesar da tensão entre igreja e mundo, o convite do Evangelho é para exercermos a nossa santidade, sendo sal da terra e luz do mundo. Veja que uma coisa interessante aqui, meus irmãos, sobre esse convite à santificação, é que a nossa lição vem dizer que nós não fomos chamados a ser eremitas. Ele vai dizer aqui no subtópico 12. O que é eremita? Veja, nós fomos chamados à salvação, mas para vivermos no mundo. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, a vida cristã no mundo pode ser exemplificado como a garça no mangal. Vocês conhecem a garça, aquele animal branquinho que vive no mangal. Mas vocês já perceberam que a garça nunca está suja? Ela sempre está limpa, mesmo vivendo no mangal, mesmo vivendo na lama, mesmo vivendo no junco, mesmo vivendo naquele terreno. A ideia é mais ou menos isso para nós. Nós vivemos num mundo mau, de pecado, mas isso não significa que temos que viver contaminado nesse mundo e nem nos permitir contaminar. Então nós precisamos ser aquilo que a gente popularmente chama de crente garça. Vivemos num mundo contaminado, mas não nos permitimos contaminar por esse mundo. Veja, a ideia do Evangelho nunca foi isolamento, como aconteceu, por exemplo, e aqui é tratado no subtópico 2, santos dentro do mundo, como aconteceu, por exemplo, com determinados cristãos que eram eremitas, ou seja, que foram viver no deserto separado, viver nos mosteiros para uma meditação, em uma busca de oração, de vida de oração mais intensa com Deus. Eu sei que a gente precisa de comunhão com Deus, eu sei que a gente precisa de momentos a sós com Deus, e é necessário muitas vezes tirarmos um tempo para a nossa devoção a Deus, sim, mas não é propósito do Evangelho que nós nos isolemos do mundo, como essas pessoas fizeram. Elas foram viver nos mosteiros e esqueceram do mundo, esqueceram que as pessoas precisam ouvir de Deus, esqueceram que as pessoas precisam ouvir de Jesus, esqueceram que as pessoas precisam saber que há salvação, esqueceram de dizer que as pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho. Eles se enclausuraram e ficaram para lá. A proposta do Evangelho não é isolamento. A proposta do Evangelho é que a gente viva no mundo. É por isso que você vai entender uma coisa que às vezes nós temos dificuldade de entender. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu trabalho em um lugar que ninguém é crente, é só eu que sou crente. Ou estudo em um lugar que não tem crente, eu sou o único crente ali. É porque Deus quer que você esteja lá. E você não é um eremita. Ele quer que... Como nós seríamos sal da terra e luz do mundo se não fosse em meio ao mundo? Se nós nos isolássemos. Se nós nos isolássemos, não havia necessidade de ser sal do mundo. Estamos isolados. Mas se vivemos no mundo, é aí que precisamos, como disse Jesus, resplandecer como luzeiros do mundo, né? Então, queridos, o chamado à santificação, ela pressupõe uma vida avivada diante de Deus e de dedicação ao Senhor, né? Avivamento e vida de santificação, ou vida de santidade, como diz aqui o título da nossa lição, é o nosso ponto hoje. Compreender que se há avivamento, necessariamente haverá santificação, porque o avivamento nos faz experimentar mais de Deus e nos aproximar, e uma vez experimentado mais de Deus, queremos estar próximos de Deus. Estando próximo de Deus, somos santificados pela nossa comunhão com Ele e dedicação a Ele. Para concluir, queridos, a nossa conclusão diz assim: pioneira das Assembleias de Deus, em fevereiro de 1930, Frida Wingre escreveu um artigo para o jornal Som Alegre intitulado A Fé dos Santos. Aí diz assim: dele extraímos a frase: também faz parte desta fé a santificação. Aí diz assim: portanto, a busca da santificação era uma marca do movimento pentecostal, do qual fazemos parte. Precisamos refletir se essa busca ainda continua em nós hoje, se não, pode ser um sinal de que necessitamos de um avivamento urgente. O que a gente está mostrando?
Havia, inclusive, os pentecostais, há muito tempo atrás, eles eram muito acusados de viverem fugindo do mundo, das questões do mundo, porque eles se voltavam para a vida com Deus e esqueciam o mundo. Em certo sentido, isso muitas vezes se dava pela própria dificuldade de ser crente, assim, a perseguição, as críticas. Então, muitas vezes o cristão se voltava para a comunidade, para a igreja, que era onde ele se sentia bem, e ali no meio dos irmãos buscava a Deus, orava a Deus para buscar força para poder viver no mundo, né? Por outro lado, a gente tem que concordar com o autor que, com o passar do tempo, essa busca da santificação, esse desejo da santificação, que antes era muito forte, devido a muita perseguição no mundo, passou a ser algo assim que podia ficar em segundo plano. E aí, em primeiro plano, começou a vir a questão da busca da bênção, das bênçãos, né? E aí, não que isso seja antibíblico em si, mas que eu acho que a gente mudou a prioridade das coisas. Eu acho que esse é o ponto, né? Nós mudamos as prioridades das coisas. E isso é uma prova de fato de que nós precisamos hoje de um mover de Deus. Eu tenho dito que a igreja brasileira vive um tempo parecido com o tempo em que Deus derramou avivamento sobre determinados lugares, despertamento, por causa da realidade da igreja naquela época. Eu tenho a impressão que nós temos vivido mais ou menos esse período assim. Por isso eu entendo que está numa época de Deus, né, começar a mover as nossas vidas, e para que a igreja do Senhor Jesus possa reagir a tudo isso que possa trazer prejuízo espiritual. Amém? Queridos, então eu fico por aqui, agradeço a vocês de ter nos acompanhado no comentário da lição, e como sempre falamos, se você gostou do comentário, pedimos a você que você se inscreva no canal, que você dê um like aí, isso nos ajuda, amém? E que Deus continue usando a sua vida como instrumento, que você seja um canal de bênçãos para seus alunos e possa motivá-los a essa vida de santificação. Veja, se o nosso versículo da lição diz que sem santificação nós não veremos o Senhor, isso significa que se Jesus vier a qualquer momento, quem não estiver santificado, vai acontecer o quê? Já que para ver o Senhor precisamos da santificação que Ele produz em nós, através da ação do Espírito, da palavra de Deus e da vida de oração. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.